Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós vamos estudar a respeito do fim dos tempos, dentro das Sagradas Escrituras. É muito forte o que a Bíblia declara no que se refere ao início do fim do mundo. Olha, muitas pessoas desprezam o Velho Testamento que os profetas diziam, mas eu tenho algo para dizer para você hoje aqui. O cenário que nós estamos vivendo hoje foi um cenário profético, no qual o profeta Isaías, ele enxergou há mais de 2.700 anos atrás. Esse cenário pandêmico, esse cenário da Covid-19, esse cenário de total destruição, nós vemos ele descrito pelo profeta Isaías. Então a Bíblia, ela é luz para aqueles que querem enxergar a respeito do fim dos tempos. Você sabia disso? Eu sei que esta mensagem ela é pouco divulgada nas redes sociais, principalmente nas igrejas, porque ela traz um temor, ela traz um medo, mas hoje eu quero esmiuçar com vocês aqui essa profecia que foi dita pelo profeta Isaías, essa visão que foi vista pelo profeta Isaías há mais de 2.000 anos atrás. Fique comigo, pegue a sua Bíblia se você tem aí, para você conferir junto comigo e não se apegar somente nas minhas palavras, para você ver se realmente está escrito. Olha, que é algo assustador, é algo verdadeiramente que chama muita atenção, porque uma profecia que se cumpre nos nossos dias hoje, uma profecia da palavra de Deus que hoje nós podemos ver que está acontecendo, que muitas das coisas aconteceu e que algumas hão de acontecer nos próximos dias. É muito interessante quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e começamos a ver e entender a respeito de certos assuntos como esse. Então, você que sempre está comigo aqui, sabe que todos os nossos estudos, tudo que nós falamos aqui é baseado segundo a Bíblia. Não é segundo o achismo, segundo a teologia de igreja A, igreja B, porque a placa de igreja não salva ninguém. Somente Jesus que nos salva. Então, hoje eu quero compartilhar com você esse estudo maravilhoso. Você sabia que o início do fim do mundo começou com a pandemia de Covid-19? E eu vou provar isso para você aqui dentro da Bíblia hoje. Você sabia que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra? Nós estamos prestes a entrar na grande tribulação? E eu vou provar para você tudo isso que eu tenho falado na Bíblia. Eu não vou falar só de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não tenho poder para convencer você. Mas eu sei que se você chegou aqui hoje, através desta live, é porque Deus tem algo para lhe ensinar e algo para falar com você. Assim eu creio que Deus pode estar alcançando a sua vida e mudando o seu status espiritual enquanto a salvação ou a perdição espiritual. E você que é firme vai se firmar mais ainda com o Senhor. Você que ainda não é tão firme, você vai se firmar com Deus. Vai colocar os seus pés na rocha que é Jesus. O cenário pandêmico foi descrito pela própria Bíblia há mais de 2.700 anos atrás. Então, a nossa palavra de Deus, a minha, a sua Bíblia, fala sobre isso. Você a tem aí? Pegue comigo a sua Bíblia, por favor, e abra lá no livro de Isaías. O Abel disse aí nos comentários, sou ateu. Mesmo que você seja ateu, ou agnóstico, ou espírita, ou independente da sua religião, católico, tradicional, protestante, independente do que você seja, eu gostaria que você ficasse aqui comigo, porque mesmo você sendo ateu, você há de concordar que tudo que o profeta Isaías descreveu no capítulo 24 é o cenário que nós vivemos nos últimos anos no mundo inteiro. A Bíblia é um livro mundial e ela tem que ser interpretada assim, Abel, no mundo inteiro. Daí você começa a perceber
que o nosso Deus ele não está preso ao tempo, assim como eu, assim como você. Então pegue a sua Bíblia, por gentileza, se você a tem. Se você a tem, abra comigo lá no livro de Isaías, no capítulo 24. É muito interessante que a narrativa bíblica começa dizendo assim, olha, 17 fala sobre isso. É o capítulo inteiro, 24, o Big Man. Olha o que diz aqui. A primeira narrativa, eis que o Senhor esvazia a terra. Primeira coisa que o Isaías teve a visão, que o Senhor estava esvaziando a terra. E nós vimos esse cenário acontecendo nas cidades devido à quarentena. A quarentena esvaziou as cidades, deixou as ruas vazias, as pessoas presas dentro de casa. E diz mais aqui, e a desola. O que é desolar? Desolar é tornar-se solitária e triste. A terra se tornou solitária, a terra se tornou triste quando a pandemia de Covid-19, essa praga, essa doença, essa peste, chegou no mundo. Ela ficou desolada, ela ficou vazia. E diz mais aqui, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. É muito interessante quando nós vemos esse cenário bíblico aqui, falando que o Senhor, ele está transtornando a superfície. O que é transtornar? Transtornar é modificar a ordem. E nós vimos tanto essa palavra, o novo normal, porque a ordem foi modificada das coisas. Transtornar é isso, modificar a ordem. Então o cenário bíblico nos mostra hoje, irmãos e irmãs, que o Senhor, ele esvazia a terra. Ele a desola, ou seja, faz a terra se tornar solitária e se tornar triste. E a desola e transtorna a sua superfície. Ou seja, ele modifica a ordem. Ele modifica a ordem, ele altera a ordem. Por isso nós ouvimos falar muito do novo normal. E dispersa os seus moradores. Dispersar é mandar cada um para o seu caminho. Olha que cenário começa já dizendo, e nós vamos ver muitos outros versículos, que é compatível ao que nós vimos nos últimos dias. É compatível o que nós vimos nos últimos anos. Então o Senhor, ele está esvaziando a terra, ele está desolando a terra, ele está transtornando a sua superfície, ele está dispersando os seus moradores. E é interessante que no próximo versículo já começa dizendo aqui, olha, o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. Ou seja, isso que ia ocorrer ia acontecer com todo mundo, independente se era um servo ou não, se tinha uma classe social maior ou não, se buscava a Deus ou não. É com todos meus amigos e amigas. É com todo mundo, é com rico, é com pobre, é com ateu, é com evangélico, é com aquele que pega emprestado ou aquele que toma emprestado, é aquele que se diz senhor e o que se diz servo, é com todo mundo. Isso que ocorreu, a pandemia de Covid-19, já foi profetizada, olha, 2.700 anos atrás, e hoje nós estamos vendo ao vivo o que isso seria e é nos nossos dias de hoje. Então eu quero chamar a atenção sobre isso, por mais que seja assustador, é o que ocorreu, é o que está ocorrendo. E cada versículo que nós vamos lendo aqui, continuando, nós vamos ver que isso aconteceu nos nossos dias. Fica fácil hoje para mim, para você interpretar, pois nós começamos o início do fim dos tempos.
E é tão forte isso que são poucas as pessoas, são poucas as igrejas, são poucos líderes religiosos que falam a respeito deste assunto. Porque sim, traz um pouco de medo, mas traz muita esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, você está vendo esse cenário? Versículo 3, olha o que fala: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Olha para você ver. A terra, ela está sendo o quê? Ficando vazia. A taxa de natalidade, de mortalidade de pessoas mortas e pessoas que vêm nascendo, elas mudaram. As pessoas antes nasciam mais do que morriam. Agora, com a pandemia, as pessoas passaram a morrer mais e nascer menos pessoas. Então, de toda a terra começa a se esvaziar e começa a ser saqueado, começa a ser tirado o que ela tem. Por quê? Porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra, a Bíblia fala, a terra, quando fala terra, é o globo terrestre inteiro. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece. Olha a terra se pranteando, chorando. As pessoas chorando, são muitas mortes, são muitas pessoas internadas, são muitas pessoas entubadas. Ela está pranteando, ela se murcha. Já viu aquela flor, aquela planta que você não coloca água nela constantemente? O que acontece nela? Ela começa a se murchar, ela começa a perder a sua beleza. E isso ocorreu no cenário pandêmico da Covid-19 no mundo inteiro. E o mundo enfraquece, o mundo se tornou mais fraco. O mundo se tornou mais fraco. E se murcha, fala de novo. E enfraquecem os mais altos povos da terra. Isso é interessante, que fala dos mais altos povos da terra. Hoje nós conhecemos os mais altos povos da terra como os Estados Unidos da América. É o povo que detém a maior economia do mundo. Tanto que a economia, o PIB mundial, dividido entre todos os países, o país Estados Unidos da América, ele tem ali aproximadamente 22% de toda a riqueza mundial. Enquanto o nosso país, o Brasil, tem apenas 2%. Então, o mais alto povo da Terra, ele seria enfraquecido. E quando nós olhamos para as notícias, para o cenário mundial, o que você enxerga? O que eu enxergo? Nós enxergamos que os Estados Unidos foi o país onde teve o maior número de mortos. Mesmo a Índia sendo habitada por mais de 1 bilhão de pessoas, tendo também a mesma doença. O país mais atingido foi os Estados Unidos. A União Europeia, onde as pessoas também são muito ricas, tem grandes condições financeiras, é considerado como o povo mais rico da Terra também, na Europa, foi os que mais também foram atingidos. Mas em número 1 nós vemos os Estados Unidos, e aonde ocorreu mais mortes. Então a Bíblia está falando tudo. Mas por que isso acontece? Diz assim no verso 5, na verdade, a terra está contaminada. Está vendo a terra sendo contaminada? Por causa dos seus moradores. Você viu que a terra está contaminada? Ficou contaminada de um vírus. Por causa de quê? Por causa dos seus moradores. A terra contaminada. Por causa do quê? Porque Deus é ruim? Não, por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis. Eles transgridem as leis. Você vê isso ocorrendo hoje, infelizmente, dentro de muitos templos religiosos. As pessoas transgridem as leis, mesmo as conhecendo. E quando a Bíblia fala de leis aqui, não está falando da lei Constituição Federal que vigora no seu país ou no lugar onde você está na sua cidade. Está falando de uma lei espiritual, ou seja, a lei de Deus. As pessoas transgridem as leis. Elas matam facilmente, elas destroem os outros facilmente. Quando fala de leis, fala das leis do Senhor, amar o teu próximo como a ti mesmo.
Fala dos mandamentos de Êxodo, capítulo 20, os mandamentos do Senhor. As pessoas hoje não dão mais importância para as leis de Deus, ou seja, para a vontade de Deus. Eles mudam os estatutos, a Bíblia fala aqui, e quebram a aliança eterna. Um dia eles quebram a aliança, ou seja, o compromisso. Aliança é um símbolo de compromisso. Quantas pessoas você conhece ou você já viu que já quebrou a aliança com Deus? Um dia estava na igreja buscando a Deus, se santificando, se preparando para a volta de Jesus e abandonaram o caminho da salvação. E hoje vive nas drogas, nas bebedeiras, vive vivendo uma vida como se Deus não existisse, quebrou a aliança. Ou seja, desfez o compromisso com Deus. É grande o número de pessoas que se converte hoje, sim, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas é muito maior o número de pessoas que se desviam da verdade. Eles quebram uma aliança, eles mudam os estatutos, ou seja, transformam a palavra de Deus. Eles mudam o estatuto, ou seja, o dia de adoração a Deus, quando você olha para a Bíblia, você sabe que é sábado. Deus fez o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Fez o sábado falando assim, olha, eu abençoei o sábado e o santifiquei. É para vocês fazer a mesma coisa. Abençoar o sábado, fazer obras de caridades no sábado e santificar-se no sábado. Agora não é o sábado mais, é o domingo, eles mudaram o estatuto. Deus tem adultério como adultério. Hoje em dia, o adultério não é mais adultério como as pessoas pensam. Eles mudaram. E tantos outros mandamentos, e tantas outras palavras de Deus, tantas coisas que se diz respeito às Sagradas Escrituras. Por isso, verso 6 fala assim, por isso a maldição consome a terra. Por causa disso. Porque as pessoas não estão dando ligância mais, dando crédito, dando atenção à palavra de Deus. Por isso a maldição consome a terra. É interessante que Provérbios fala que a maldição sem causa não se cumpre. Toda maldição, toda praga, toda coisa ruim que existe, ela tem uma causa. Então, por isso a maldição consome a terra. E os que habitam nela serão desolados. Ou seja, vai se tornar solitário. Desolado é uma pessoa, desolada é uma pessoa solitária, uma pessoa triste. E os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores na terra, e poucos homens estarão. Ou seja, muitas pessoas morrendo e sendo queimadas. Você lembra no cenário de Covid-19, no auge, onde teve muitas mortes, as pessoas eram cremadas, não tinha lugar nos cemitérios mais para enterrar as pessoas, eles iam lá e cremavam as pessoas eram queimadas, os corpos dela. E a Bíblia fala com detalhes e com exatidão tudo que ocorreu e tudo que está ocorrendo. E diz mais assim, pranteia o mosto, enfraquece a vide, e suspirão todos alegres de coração. Ou seja, acabou a alegria. No auge da pandemia, às vezes hoje as pessoas já esqueceram, porque já está ali, vamos dizer, quase no final, ninguém sabe, mas muitos estavam tristes porque perdeu um ente querido, porque não podia mais passear, porque não podia mais fazer o que eles queriam fazer. E no verso de número 8 me chama muita atenção que diz assim, cessou-se o folguedo dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou, que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho, e a bebida forte será amarga para os que beberem. Olha o cenário que a Bíblia está descrevendo aqui, que cessou-se o folguedo. O folguedo é o quê? O significado da palavra folguedo, cessou-se o folguedo dos tamborins, ou seja, tamborins, você sabe, é um instrumento. Cessou-se o folguedo. Folguedo significa festas populares. As festas populares acabaram. Principalmente a festa que é mais conhecida aqui no nosso Brasil, como o carnaval.
Acabou o folguedo, as festas populares, os tamborins pararam de tocar. Acabou o ruído daqueles que pulam de prazer nas praças. Aqui em Belo Horizonte, na cidade onde eu moro, as praças ficaram fechadas. Eles cercaram a praça para ninguém entrar na praça. Não podia ninguém se reunir mais, não. As praças ficaram fechadas. E diz que descansou a alegria da harpa, ou seja, não tem mais música, não tem mais canção, não tem mais show. Acabou esse negócio. E a Bíblia narrou tudo isso. No verso 10 é muito forte também, a Bíblia fala assim: demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam e ninguém pode entrar. Com certeza você passou por isso. Então fica fácil de você entender. A cidade está vazia, você viu isso. Todas as casas fecharam. Não foi assim? Seu próprio parente você não podia receber dentro da sua casa, com medo de contrair o vírus, do vírus chegar. Ninguém já pode entrar, ninguém podia entrar. Isso não é o irmão Luciano que está falando, não. É Isaías 24, verso 10, o irmão Marcos. Isaías 24 inteiro é o cenário profético da pandemia. E os grandes líderes não estão abrindo os olhos do povo para isso. Eu já falei entre outras lives aqui a respeito disso, mas hoje eu volto a dizer, volto a falar de novo, porque é de extrema importância. Que nós vamos ver que isso aqui já foi profetizado pelo próprio Deus há 2.700 anos atrás, porque Deus não está preso ao tempo, não. Deus sabe o que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, e sabe o que vai acontecer amanhã. Deus ele não é pego de surpresa em momento e nem em hora alguma. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele fez o tempo para o ser humano. Ele vive de eternidade em eternidade. Então, demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam e ninguém pode entrar. No verso 11 diz assim: alarme-o clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria escureceu-se. Desterrou-se o gozo da terra. Vinho é representatividade de alegria e diz que há clamor, ou seja, choro por causa da alegria. Toda alegria escureceu-se, acabou a alegria. Desterrou-se o gozo da terra. Usa 3 palavras diferentes para se referenciar à alegria. Acabou a alegria. Você não via ninguém rindo à toa, sorrindo, não. Pessoas perdendo o emprego, pessoas morrendo, pessoas na UTI, na CTI, pessoas entubadas. Acabou a alegria. Diz mais aqui, na cidade só ficou a desolação. Ou seja, desolação, repete de novo pela 3ª vez, que se refere à solidão, à tristeza. Uma pessoa desolada é uma pessoa triste. Na cidade ficou só o quê? A desolação. E como estalidos que se quebra a porta. Ou seja, só destruição. Só ficou coisa ruim. Porque, é interessante isso aqui, porque será do interior da terra, no meio destes povos, como a sacudida da oliveira. Olha para você ver, sacudida da oliveira. E como os rabiscos, quando está a vindima. Guarda essa palavra, a oliveira sendo sacudida, que Jesus fala disso em Mateus 24, daqui a pouco, se der tempo, nós vamos passar lá. Ele fala que nós devemos aprender a parábola da oliveira. Quando ela é sacudida, seus ramos se tornam ternos. Sabeis que está próximo o verão. Quanto mais quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo a vinda do Filho do Homem. A Bíblia fala isso. Então, a sacudida da oliveira, essa é uma palavra-chave que nós ligamos ela a outra palavra-chave, a outro versículo para nós situarmos quando nós estamos vivendo e que momento é esse. E diz mais, estes alçarão a sua voz e cantarão com alegria por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. O mar é simbolismo dos povos. Enquanto muitos estão tristes, alguns estão cantando de alegria.
Por causa do quê? Da glória do Senhor. E que glória do Senhor que é essa? Porque uns estão felizes e a maioria estão tristes. É aqueles que estão vendo acontecendo hoje, estão se preparando para isso. Você não tem que ficar triste, você tem que ficar feliz. Porque a glória do Senhor está vindo. A vinda de Jesus está chegando. Por isso, glorificai ao Senhor nos vales, nas ilhas do mar, o nome do Senhor, Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, olha para você ver, dos confins da terra, em todos os cantos, muitas pessoas estão glorificando, dando glória ao Senhor. Mas olha o que ele diz. Mas eu digo, os perfidos tratam perfidamente, sim. Os perfidos tratam perfidamente. É interessante que a palavra perfida, ela é pouco utilizada, ela não é nem utilizada, né, nos nossos dias a dia aqui, no Brasil principalmente. Mas a palavra perfido tem o significado daquele que falta a fé jurada, aquele que é desleal, aquele que é traidor, aquele que é enganador, aquele que é fiel. A palavra perfido tem esse simbolismo, esse significado de uma pessoa que falta fé. A fé é jurada, ele jura, mas não cumpre. Aquele que é desleal, ou seja, o perfido trata perfidamente. Sim, os perfidos tratam perfidamente. Você vai ver mais deslealdade daqui para frente. Você vai ver mais traições. Você vai ver mais enganações, os enganadores levantando. Você vai ver mais infidelidade. E principalmente relacionada à fé. Relacionada à palavra de Deus. Muitos falsos profetas surgindo. Muitas pessoas pregando o que o povo quer ouvir. Muitos falsos profetas levando palavra de consolo para aqueles que não praticam a palavra de Deus na sua totalidade, que desprezam os mandamentos. E quando repete duas coisas, sempre na Bíblia, a gente tem que ter atenção nisso, que a Bíblia fala os perfidos, ou seja, aquele que falta a fé jurada, aquele que é desleal, aquele que é infiel, aquele que é enganador, eles vão continuar sendo assim. Infiel, enganador, vai faltar a fé. E isso vai continuar, porque eles estão tratando perfidamente. Você vai ver só aumentando a maldade no mundo. Com o cenário de pandemia. Muitos esperavam uma melhora do homem, uma melhora da população mundial com os acontecimentos bíblicos, com os acontecimentos da Covid-19 depois dessa pandemia, mas nós estamos vendo as coisas piorando, o caráter do homem piorando. Ninguém melhorou, não. Quem estava lá prestes a morrer piorou. Saiu da morte, venceu, vamos dizer, a morte, e muitas das vezes no leito de morte prometeu que ia buscar Deus, prometeu que ia melhorar, prometeu que ia ser uma melhor pessoa, mas saiu de lá, se tornou uma pior pessoa. Não melhorou nada, não. Mas isso aqui é profecia bíblica. E é interessante esses próximos versículos, o 17, que fala assim: o temor e a cova e o laço vem sobre ti, ó morador da terra. Três coisas: o temor, a cova e o laço. Está falando, está chegando sobre ti, vem sobre ti, ó morador da terra. E é interessante, o temor é o medo, né? A cova é a morte, né? O laço é algo que prende todo mundo. Essas três coisas. E diz mais aqui: e será que aquele que fugir do temor, ou seja, aquele que fugir da morte, do medo, né? O temor é o medo, cairá na cova. Ou seja, fugiu do temor, cai na cova. Tem o medo da pandemia? Fugiu do temor, tomando aí as vacinas, as precauções, usando a máscara e tal, vai cair na cova. Ou seja, caiu na cova. Vai ficar à beira da morte. E o que subir da cova, o laço prenderá. Porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremeram. Está vendo os fundamentos da terra tremendo? Guarda isso.
É como a sacudida da oliveira que nós vimos lá. Guarda essas passagens que faz link com outras passagens que nós vamos ver agora para situar qual momento estamos vivendo hoje. E será que aquele que fugir do temor vai cair na cova? Ou seja, está com medo? Vai cair na cova. E o que subir da cova, ou seja, fugiu até da cova, né? Da morte. A morte quase pegou ele. Quase pegou ela. Mas fugiu da morte. O laço prenderá. E é interessante que tem uma passagem de Jesus, em Lucas 21, que ele fala que ele vai vir como um laço sobre todos os habitantes da terra. É muito interessante isso. O laço sobre todos os habitantes da terra. O laço prende. O laço prende a pessoa. Então, se fugiu aí do Covid-19, tomando as precauções, as medidas que a OMS mandou, não vou entrar muito nesses detalhes de vacinação, máscara, álcool e tal. Fugiu do temor, tomando a primeira, segunda, terceira, fugiu da cova, quase morreu com Covid. Mas tá vivão hoje, pode ter certeza. O laço vai prender. O laço vai pegar. O laço é a volta de Jesus. Esse é o laço. E diz que os fundamentos da terra tremem. Estão tremendo. Isso está sendo um abalo no mundo. A pandemia está abalando o mundo inteiro. Abalou a economia, a pandemia, abalou o sistema de saúde, abalou os povos, as nações, abalou todo mundo. Diz mais, de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá. Olha a terra movendo, olha a terra sendo quebrantada, olha a terra se rompendo, as alianças se rompendo. Você vê que muitas alianças se romperam. O auge do divórcio foi na pandemia. Muitos casais se divorciaram. Às vezes você que está me ouvindo aqui, você se divorciou. Casamento de 20, 30, 40 anos, 10 anos. Acabou na pandemia. Os laços estão sendo rompidos. Isso está acontecendo, meu irmão. E diz mais, esse versículo me chama muita atenção, que fala assim: de todo vacilará a terra, como o ébrio será movida e removida, como a choça da noite. O ébrio é o bêbado, vai cambalear para lá e para lá, vai vacilar os passos, a terra, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. Isso é muito forte, que a Bíblia fala que a terra ela começou a cambalear, aí ela tomou um tombo. Faz uma narrativa demonstrando, dando o exemplo de uma pessoa bêbada. Caiu. A terra caiu. A transgressão aumentou, o pecado aumentou. Ela vai cair e nunca mais vai se levantar. E nós estamos vendo isso. A economia abalou, a pandemia abalou tanto a economia, abalou tanto as nações e os povos que depois da pandemia nada melhorou. As coisas aumentou, os alimentos, os combustíveis, a gasolina, a luz, a água, as moradias, os itens essenciais para a gente construir uma casa, tudo aumentou o preço. Ela caiu e nunca mais vai se levantar. Não espere melhora, não. Ah, o Lula vai chegar e vai melhorar. Ah, o Bolsonaro vai ser reeleito e vai melhorar. Ah, o senador tal vai chegar. Ah, não sei o quê. Irmão, acorda. O que está para acontecer, vai acontecer independentemente de quem estiver no governo. Por isso que aqui eu não apoio direita nem esquerda. Eu apoio só a palavra de Deus, o que diz a Bíblia. E diz que a terra tomou um tombo, ela cai e não se levanta mais. E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto na altura e os reis sobre a terra? Isso é muito importante, que faz um link também com outra passagem que nós vamos ler agora. O Senhor visitando os exércitos do alto na altura.
Que exército que é esse do alto na altura? Seria esses exércitos o exército do homem? Não. São demônios, são anjos, principados, potestades, hostes espirituais da maldade que há nos lugares celestiais, que seria visitado pelo próprio Deus. Então fica aqui essa narrativa, que Deus ia visitar eles, mas ia visitar também os reis da terra sobre a terra. Ou seja, o juízo de Deus ia chegar para os anjos caídos e ia chegar também para a humanidade, para os reis da terra. E serão amontoados como presos em uma masmorra. Serão encarcerados em um cárcere e serão visitados depois de muitos dias. Ou seja, vai ficar como se estivesse preso. A Bíblia está falando. As pessoas. Como preso numa masmorra. Serão encarcerados em um cárcere. Ou seja, vai ficar preso. Muitas pessoas ficam presas dentro de casa. E serão visitados depois de muitos dias. Quantas pessoas dentro da sua própria casa teve que ficar preso? Se prendeu dentro de um quarto durante 15 dias, 10 dias, esperando os sinais da Covid passar e sair, para ele voltar. Olha para você ver como é que a Bíblia fala com exatidão. Mas em qual momento bíblico, irmão Luciano, nós estaríamos passando sobre isso? Nós vimos lá a sacudida da oliveira, nós vimos a terra tremendo, a Bíblia fala os fundamentos da terra tremendo. No último versículo me chama muita atenção, que faz um link muito lindo e interessante, e amanhã nós vamos continuar mais desse estudo, que fala assim, olha, e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos exércitos reinar sobre Sião, em Jerusalém. Então, perante os seus anciões, haverá glória. Olha, trazendo uma alusão da lua se envergonhando e do sol se confundindo. A Bíblia fala sobre isso, sol e lua. Então, esse cenário aqui, esse acontecimento aqui, se daria no cenário do sol e no cenário da lua. O sol e a lua. Quando nós vamos aqui para Mateus 24, é muito interessante que Jesus fala a mesma coisa, irmão, do sol e da lua. Olha o que Jesus fala em Mateus 24 aqui. E fala também da videira, da vide, né? E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Olha, Jesus falando, logo depois das aflições daquele dia. Aí ele cita um momento de aflição, um momento de angústia, um momento de sentimento de morte, as pessoas aflitas, as pessoas angustiadas por causa desta pandemia, e foi o que ocorreu. Foi o que está ocorrendo ainda em muitas cidades, em muitos países do mundo. Mesmo com toda a vacinação, mesmo com tantas doses, a Bíblia fala que seria um momento de aflição. Depois disso, o sol e a lua, eles iriam escurecer. Paz do Senhor, irmão Luiz. O sol e a lua, ou seja, o cenário do sol e a lua, não pensa você que vai ser um dia que você vai acordar e vai ver que o sol não nasceu. Ou então meio-dia vai ficar tudo escuro, não. Não pensa você que vai ter outro eclipse solar, porque quando se refere ao sol, lua e estrelas, está se referindo a símbolos que têm que ser interpretados dentro da Bíblia. Mas o cenário aqui de aflições daquele dia é o cenário da Covid, que foi descrita aqui no capítulo 24 de Isaías, antes de falar do sol e da lua. Deus visitando os exércitos do alto e os reis da terra. Então fica claro, pelo menos para mim, isso. E olha que interessante, no versículo 32, fala assim, aprendei, pois... Vamos ler na sequência para não ficar aqui. Então, depois que isso tudo acontecer, do sol, da lua, das estrelas, diz assim, então aparecerá
no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da terra, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, me desculpe. Então você está vendo aqui que a volta de Jesus se dá, ela acontece, primeiro sinal, as aflições daquele dia, que hoje eu interpreto como Covid-19. Segundo, o sol escurecendo. Terceiro, a lua se tornando em sangue. Quarto, as estrelas caindo do céu. Ou seja, sendo abaladas, as potências do céu sendo abaladas. E amanhã, no próximo estudo, amanhã, por volta de 9h20, eu vou dizer para você, conforme a Bíblia fala, qual seria a interpretação do sol, da lua e das estrelas. É muito interessante isso. Aí depois que isso tudo ocorre, Jesus vem. Aí ele fala logo na sequência: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam ternos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo à porta. Quando virdes quais coisas que Jesus está falando? As aflições daquele dia, o sol, a lua, as estrelas. Jesus está dando esses símbolos que nós vamos interpretar amanhã. Ele está dizendo, olha, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, está à porta. Já chegou o tempo da volta dele. E ele fala, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Situando que a pandemia começou em dezembro de 2019, começou as aflições daquele dia. O sol e a luz e as estrelas ainda são eventos que vão ocorrer. E eu vou mostrar para você amanhã aqui dentro da Bíblia o que seriam esses eventos. Sol, lua e estrelas. Quais seriam os significados? Então, quando a Bíblia fala isso, ele fala que não ia passar esta geração. Mas, irmão Luciano, uma geração dura aí 70 anos? Não. Uma geração nos dias de hoje, ela dura aproximadamente 20 anos. Porque de 20 em 20 anos, do meu ponto de vista, do meu entendimento, é lógico que eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade, nós já vimos a geração mudar, né? As coisas acontecerem. Ou seja, um pai se torna pai aproximadamente aí com 20 anos ou menos. Um avô se torna avô aí com 40 anos ou menos. Se torna bisavô com 60 anos. Tem gente que tem 40 anos ou até menos já se tornou bisavô. Então uma geração para mim é 20 anos. No máximo. E 20 anos eu digo para você que é muito. Eu acredito na volta de Jesus aproximadamente de 3 a 5 anos e olhe lá, até menos. Não é querendo colocar medo e nem marcando data da volta de Jesus, que eu não seria louco de dizer isso. Estou dizendo o meu ponto de vista, o meu pensamento, que pode ser qualquer hora, qualquer instante, porque ninguém está achando que vai ser agora. Jesus falou que viria como ladrão do meio da noite. Ele ia pegar as pessoas de surpresa. Ele falou que não ia passar essa geração. E olha como é que é importante que Jesus falou do sol, da lua, das estrelas. Nós vimos aqui, e é muito lindo quando nós vimos isso aqui também, em Apocalipse, que situa que nós estamos no 6º período, ou seja, são 7 períodos da humanidade depois da vinda de Jesus. Apocalipse 6:12, olha o que acontece aqui quando abre o 6º selo, ou seja, começa o 6º período da humanidade, o penúltimo período, que é o último período da graça, porque no último período, no 7º período, já começa o tempo da ira do Senhor, o tempo da grande tribulação, o tempo das pragas de Deus caindo na terra. E diz assim, e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um tremor de terra, o sol se tornou-se negro como saco de cilício, e a lua se tornou em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira, tá vendo? Falando da figueira, do sol, da lua e das estrelas, lançam de si seus figos verdes, abalada por um vento forte. Você lembra que nós lemos lá em Isaías que a figueira, ela balançou? A figueira, ela foi sacudida? E aqui falando a mesma coisa, a figueira sendo sacudida, a vide sendo balançada por um vento forte. Você lembra lá de Isaías quando nós vimos que os fundamentos da terra tremeram? E o primeiro sinal que ele fala aqui, havendo aberto o sexto selo, olhei e houve um grande tremor de terra. Ou seja, um tremor na terra. Os fundamentos da terra tremendo. Ou seja, economia abalada, tudo sendo abalado por causa da Covid. E Jesus interpreta como as aflições daquele dia. Eu quero te chamar a atenção para isso. Aí depois ele discorre do sol, da lua e das estrelas, assim como Isaías discorreu. Ou seja, no sexto período da humanidade. No sexto selo, na abertura do sexto selo, esses eventos ocorrem na humanidade. E o céu se retirou como o livro se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todos servos, e todo o livro se esconderam nas cavernas e nas rochas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde o rosto daquele que está sentado no trono, sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Está chegando o grande dia da ira do Senhor. Está chegando a volta de Jesus. Porque começou com a pandemia de Covid-19. O início do fim do mundo começou. Quer você acredite ou quer você não acredite. E se você não acredite, tudo bem. Eu não posso obrigar você a acreditar, mas eu mostro para você que dentro da palavra, os simbolismos bíblicos que têm que ser interpretados para nós entendermos. Você olha para a narrativa bíblica, você vê isso. E é tão interessante, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que o que ocorre? Ninguém está pregando isso. Ninguém está vendo isso. Então já vou encerrando essa live aqui. Se você quer entender mais sobre este assunto do sexto período da humanidade, vem amanhã conosco aqui. Amanhã também no mesmo horário, por volta de 9h15, 9h20 da noite, eu vou estar aqui falando sobre isso. E dando uma ênfase sobre o tremor de terra que foi a pandemia, sobre as aflições deste dia, e principalmente sobre o sol, sobre a lua e sobre as estrelas. Eu não vou me cansar de falar sobre isso, porque tem muitas pessoas ainda que estão desapercebidas enquanto a isso. E Deus tem me mostrado, tem me levantado para isso. Eu não estou interessado aqui em te trazer para a minha igreja, para o meu ministério, pedir você uma oferta, um dízimo, um pix, nem receber presentes pelo TikTok. O meu interesse aqui é levar você conhecimento bíblico, para você também levar conhecimento bíblico para as outras pessoas, dentro das Sagradas Escrituras, para você ser luz aí na sua igreja, aí na sua casa, com a sua família, e para você se preparar. Amém, irmãos? Amém, amigos? Vamos orar? Você pode orar comigo agora? Vamos pedir a Deus sabedoria? Vamos pedir ao Senhor para nos preparar no dia de amanhã? Pai celestial, grandioso e eterno Deus, em tua presença agora nós nos achegamos para pedir ao Senhor misericórdia sobre a nossa vida. As pessoas estão quebrando a aliança, mudando as leis, transgredindo os estatutos do Senhor, e nós não queremos agir desta forma. Perdoa, meu Pai, se nós quebramos a aliança, transgredimos as leis, mudamos os estatutos da tua palavra para fazer a nossa vontade, andar na nossa carne segundo os nossos pensamentos. Nos livra, ó Deus, de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos. Revela-te a nós através das Sagradas Escrituras, através da sua palavra. Assim como Abraão foi considerado amigo do Senhor, e o amigo é aquele que conta os segredos para o seu amigo, que nós sejamos também como Abraão, amigos do Senhor, para que o Senhor se revele
a nós através das Sagradas Escrituras. É lindo ver que o Senhor já deixou tudo escrito para nós estudarmos e aprendermos em comunhão um com os outros. Pai, dê sabedoria a esse meu irmão, essa é minha irmã, livra eles de todos os males e fortalece eles para caminhar e andar na tua palavra, na tua vontade, seguindo a paz com todos e a santificação, sem qual ninguém vai ver a Deus. Meu Pai, nos ajude a fazer somente a tua vontade, não a vontade do homem, não a vontade da igreja, não a vontade nossa, mas a vontade do Senhor na nossa vida. Obrigado por essa noite, por este estudo, por esta palavra. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus, minha irmã. Fique com Jesus. Fique com Deus, porque eu vou com Deus neste momento. E olha, se você ainda não conhece lá o canal do YouTube Irmão Luciano da Fé, pesquisa lá no YouTube, Irmão Luciano da Fé, se inscreva lá no canal e seja abençoado. Veja as mensagens, deixa o like e nos ajude aí a levar o evangelho para mais pessoas. Amanhã, 9h20 aproximadamente, vamos estar aqui de volta com a continuação desse estudo. Já digo para você, pegue a caneta, escreva tudo. Hoje nós lemos aí Isaías 24, o capítulo inteiro. Escreva aí para você ler de novo, para você não ficar só nas minhas palavras. Nós lemos Mateus 24 também, a partir do verso 29 ali. Nós lemos também Apocalipse capítulo 6, no verso 12. Pegue a Bíblia, irmão. Fala, Espírito Santo, fala comigo, eu preciso te ouvir. E não guarda só para você, não. Prega pelo menos para mais uma pessoa essa mensagem. Acorde eles, sacode eles em nome de Jesus. Fique na paz, fique com Deus, porque com Deus eu vou. Foi um prazer enorme ter vocês aqui nesta noite. Fique com Jesus. Fique na paz de Deus.